Saúdo a todos, irmãos e irmãs, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rogo a Deus para que Ele nos abençoe quando juntos, mais uma vez, examinamos a sua santa e bendita palavra. E Ele nos dê direção, sabedoria, discernimento, e que nós possamos compreender verdadeiramente a palavra dEle, nos entreguemos à salvação que Ele nos preparou. Jesus Cristo nos preparou a salvação, Jesus Cristo é a porta, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Temos que entrar pela porta, a porta é Jesus. Então nós temos que entender essas coisas. Vamos ler aqui em Efésios capítulo 2, do versículo 11 em diante, a palavra diz assim: portanto lembrai-vos de que vós noutro tempo éreis gentios na carne. Nós não somos hebreus, não somos judeus. Os judeus, os hebreus ainda não aceitaram a Jesus como o Messias, como o Salvador, como aquele que foi enviado para salvar a humanidade. Nós éramos gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão de homens. Circuncisão era a obrigação na lei. Todo varão tinha que ser circuncidado. E naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Naquele tempo, os judeus, os gentios, nós não tínhamos salvação. O único povo de Deus eram os hebreus. O Deus dos hebreus, o Deus eterno, Criador, único e verdadeiro Deus. Estávamos sem Cristo, estávamos sem o Messias, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Nós estávamos assim, sem Deus. Eram os hebreus, o Deus dos hebreus, e escolheu aquele povo e o resto do mundo estava sem Deus. Não estou dizendo que estava sem condenação e nem a Bíblia dizia que estava condenado sem salvação. A Bíblia não diz isso, ao contrário, a Bíblia fala que aqueles que não tinham Deus, por natureza, faziam as obras de Deus. Cada um vai ser julgado segundo o seu conhecimento. Deus é justo. Ele vai saber, claro, não tem dúvida nenhuma, que Ele vai julgar corretamente. E aqui, mas segundo a palavra dEle também. E nós estávamos sem Deus no mundo. E aí o que acontece? Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Nós não tínhamos salvação, não tínhamos esperança em Deus, não tínhamos fé, não tínhamos confiança, não tínhamos um caminho a seguir. Os povos adoravam as estrelas, adoravam deuses estranhos, cada região tinha o seu Deus, até mesmo Israel, que tinha o Deus verdadeiro, que tinha escolhido Israel como seu povo, eles adoravam imagens, desviaram-se muitas vezes dos caminhos do Senhor. Mas aqui nós vemos que agora em Cristo Jesus, então eu quero ser salvo. Eu quero ser filho desse Deus verdadeiro, único e verdadeiro Deus. O que eu tenho que fazer? Em Cristo Jesus, nós que estávamos longe, já pelo seu sangue. Por que pelo sangue? Porque tem que haver sacrifício pelos pecados das pessoas. Lá na lei existia o sacrifício de animais, derramando o sangue dos animais. Hoje existe o sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então eu aceitando este sangue, eu não quero ser mais escravo da carne, eu não quero mais ser escravo do maligno, não quero que o inimigo tenha poder sobre mim, eu quero que Deus tenha poder e autoridade em minha vida, e então através do sangue, do sacrifício de Jesus Cristo, um sacrifício eterno e contínuo, eu sou salvo, eu sou remido, eu sou comprado do mundo, passo a pertencer a Jesus, que é o meu Senhor, o nosso Senhor. E assim sou filho de Deus, me torno filho adotivo de Deus. Deus tem um filho único, que é Cristo. Mas nós, através do sacrifício dele, passamos a pertencer à família de Deus, como está lá em Efésios, capítulo 3, versículos 14 e 15. Diz assim: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus,
do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Nós tomamos o nome de Deus. Quando nós tomamos o nome de Deus? Quando nós somos nascidos de novo, pelo batismo. Então, no batismo, nós recebemos o nome de família, que é o nome de Deus, que é Jesus. Por isso, o batismo tem que ser feito em nome de Jesus, como nós vemos lá em Atos capítulo 2, Atos capítulo 8, 10, 22 e por aí adiante, 19. E nós vemos que todos os batismos foram feitos em nome do Senhor Jesus Cristo, para que a pessoa entrasse nessa salvação. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então agora não tem mais lei. Não tem mais lei, existe Cristo, existe o sacrifício de Cristo, a lei de Cristo, porque mudou o sacerdócio. Havendo mudança de sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei. Não temos mais a lei que foi dada por Deus a Moisés, mas temos a lei que foi dada por Deus a Cristo, seu único Filho. E a lei de Cristo é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E tenho visto pessoas sem compreender essa palavra, dizendo, então pode matar, porque não existe mais o mandamento não matarás, pode roubar, porque não diz o mandamento lá não roubar. De forma nenhuma. Se existia aqueles mandamentos lá que mostrava só o pecado, agora nós temos o amor, que nos conduz à salvação. O amor é a perfeição. Quem ama não mata, quem ama não rouba, quem ama não estupra, quem ama não usa drogas, porque vai cuidar de si mesmo. Eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Tudo que eu faço na minha carne, pela carnalidade, para satisfazer a carne, não é bom, é desagradável a Deus e ruim para mim também. E ruim para quem vive as obras carnais. A pessoa que se entrega a vícios está destruindo o seu corpo. A pessoa que pratica o pecado do adultério peca contra o seu próprio corpo. Todos os pecados, tudo que se diz de pecado é carnal. Não existe um pecado espiritual, somente o pecado contra o Espírito Santo. A pessoa pecar contra o Espírito Santo não tem perdão nem neste mundo e nem no vindouro. Mas os pecados, todos os pecados, são da carne, são coisas carnais que fazem mal para a carne e também nos afastam de Deus e pode levar à condenação. Então nós vemos aqui, na sua carne desfez a inimizade, isso é, a lei dos mandamentos que consiste em ordenanças. Desfez a lei do mandamento, desfez a lei dos mandamentos. E tem pessoas que querem ser salvas, algumas pessoas querem ser salvas cumprindo os mandamentos de Moisés, que Deus deu a Moisés. Não, esses mandamentos serviram de guia, serviram de aio, de condutor, até que viesse o que era perfeito. E no que é perfeito nós estamos, isso é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é Filho de Deus, mas é para nós como Deus, porque todo o poder foi dado a Ele. Aquele que me pedir, eu vou responder. Em João capítulo 17, quem pede em meu nome, eu respondo. Se alguém pedir ao meu Pai em meu nome, eu o farei. Então Ele é o nosso intercessor, Ele é o que intercede por nós, Ele é o que nos socorre, Ele é o que nos abençoa, Ele morreu por nós, Ele abriu o caminho, Ele é a porta de entrada. Por que eu não vou receber o nome dEle no batismo? E isso, irmãos, a pessoa pensa que se for batizado em nome de Jesus, tem que ir para essa igreja, tem que ir para aquela igreja. Nunca está escrito, em lugar nenhum está escrito isso na palavra de Deus. Se você for batizado em nome de Jesus Cristo, você tem que ir para aquela igreja ou para aquela outra igreja. Não está dizendo isso. Está dizendo, receba o nome do teu Pai Celestial. Para você ser filho dele, você é filho do teu pai físico, carnal, humano, você tem o nome do teu pai na tua vida. E tem pessoas que são adotadas. O pai verdadeiro morreu ou desapareceu, ou aconteceu alguma tragédia e a pessoa não tem o nome do pai. Então o que ela faz? Ela é adotada, uma criança é adotada. Que nome que essa criança vai ter? O nome do pai dela lá? Não, vai ter o nome do pai que a adotou. E Deus está nos adotando como filhos através do sacrifício do Filho dele.
Então nós recebemos o batismo, nascemos de novo e recebemos o nome do nosso Pai Celestial. A nossa família verdadeira é a que vamos viver no céu com ela. Temos milhares, milhões de irmãos que não conhecemos pessoalmente, fisicamente, mas todos nos conheceremos lá. Então teu pai, tua mãe, teus irmãos terrenos aqui segundo a carne, se não aceitarem a Jesus, não serão teus irmãos lá. E lá não existe vínculo sanguíneo. Você é meu irmão, não te conheço, não sei onde você mora, mas você é meu irmão em Cristo. Nós somos uma verdadeira família. E eu te amo e você tem que me amar também. Se somos filhos de Deus, o amor é recíproco. Não há divisão, não há barreira entre nós. Mas o inimigo tem colocado barreira. Igreja tal divide daquele lado a igreja tal, deste lado a igreja, outra igreja. Não é assim. Existe uma igreja só. Dos dois, de judeus e gentios, fez um só povo. E por que os cristãos não podem ser um só povo? Por que os cristãos têm que estar divididos? Porque o inimigo tem levantado barreiras. O Senhor tem me mostrado, cada vez que você levanta uma parede para construir um templo, você não está unindo, você está dividindo. Por isso, não te permito construir templos. E isso é um recado aí, um aviso para os irmãos, uma explicação, porque muitos têm pedido para levantarmos templos nas cidades aí deles, traga essa igreja para cá. Você já é a igreja. Não podemos construir templos, o templo só divide, o templo não une ninguém. Nós somos o templo do Espírito Santo e nós somos remidos pelo sangue de Jesus. Na sua carne, dos dois povos fez um, derrubando, porque ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação. E as pessoas continuam construindo paredes, dividindo as pessoas. Na sua carne desfez a inimizade, isso é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar dos dois um só povo. E agora nós queremos criar um povo lá que é a igreja tal, outro povo lá que é a igreja Y, outro povo que é a igreja tal. Não podemos ser assim não. Somos um só povo em Cristo, tanto os cristãos como os judeus que aceitam a Jesus Cristo. Porque só há um caminho, não tem dois. Não tem quem vai ser salvo pela lei e um que vai ser salvo pela graça. Somente pela graça. O sacrifício que havia no passado acabou. Estão querendo construir um terceiro templo lá em Israel. Vamos orar por Israel, que Deus abençoe aquela nação, que possam compreender que há um só Deus, e esse Deus diz que agora não precisa mais templo. Por quê? O templo servia somente, irmãos, para fazer sacrifícios. Tinha lá o altar onde eram feitos os sacrifícios, onde o sacerdote se encontrava com Deus uma vez por ano. Não é mais assim. Nós nos encontramos com Deus o dia todo, todos os dias. E não precisa mais sacrifício. Para que um templo para fazer sacrifícios? Se Cristo, Deus enviou seu Filho unigênito e Ele é o nosso sacrifício, o sacrifício que Deus preparou. Não precisa mais sacrifício, não precisamos mais sofrer. O Senhor Jesus pagou o preço da nossa salvação, sofreu no nosso lugar. E eu quero aceito esse sacrifício do Senhor e quero ser salvo por Ele. E Ele preparou essa tão grande salvação. E pela cruz, pela sua morte, reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com essa reconciliação, as inimizades. Nos evangelizou a paz, e até nós que estávamos longe e aos que estávamos perto, nos tornamos um só corpo com Ele. Porque por Ele, ambos, tanto hebreus e judeus como gentios, nós temos um mesmo Espírito, um mesmo acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Assim já não somos mais estrangeiros, somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Cresce sobre Jesus, sobre a doutrina de Jesus, não tem outro fundamento, não tem outra lei, não tem outro mandamento a não ser os de Cristo. Cristo é a pedra fundamental. Não posso colocar Cristo e a lei, é Cristo, somente Cristo, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Você é a casa de Deus. Veja bem o que você faz na tua vida
porque Deus está em tua vida. Que Deus abençoe você e toda a tua casa, querido irmão, querida irmã. O Espírito Santo nos abençoe, nos dirija, nos dê sempre entendimento, compreensão da sua santa e bendita palavra e que tenhamos amor uns pelos outros. Vamos derribar as paredes de separação, porque Cristo já fez isso. Não vamos levantar barreiras, não vamos deixar o inimigo nos separar, vamos estar unidos contra um inimigo comum. O inimigo comum do cristão é Satanás, são as obras da carne. Vamos ter amor uns pelos outros e, acima de tudo, amor por Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.